gente! Mais uma live com uma pessoa, outra pessoa especial que eu vou chamar agora. Vamos ver. O assunto é a voz da mãe especial. Acabei de mandar mensagem, convite. Vamos ver. Seja bem-vinda, Zélia. Vamos ver se ela vai aceitar. De novo. Agora vai. Tá chegando. Seja bem-vinda! Oi! Boa noite, gente. Tudo bem? Peraí, que tá dando. Eu tô vendo umas. Ainda não. Seja bem-vinda, doutora Fernanda Ferraz. O assunto é a voz da mãe especial. Tá tudo bem aí? Você tá me vendo? Você tá me ouvindo? Tô vendo direitinho, tô ouvindo. Eu tô te vendo paralisada. Não sei como que as pessoas estão vendo. Zélia, tá vendo as duas normal? Assim, tá normal pra você? Ou é só pra mim que tá engatado aqui? Peraí, deixa eu Alguém ver. responde aí, por favor. Pede pra alguém responder. Gente, Léo, seja responde. bem-vindo, Léo. Tá vendo direitinho? Tá tudo certo? Não, tá dizendo que não. Não. Vamos sair e voltar? Então, seja Sim, bem-vinda, Isabela, estudante de psicologia. já A gente, voltamos. a gente vai sair. Só eu, Gisele, que estou visível. Você tá parada. Vamos sair e vamos voltar. Tá bom? Vamos lá. Mais uma vez. Embaixo estava embaçado, que a Zélia tá falando. Vamos ver agora. Tô te vendo. Oi? Zélia, você tá vendo ela? Isabela, você tá vendo ela direitinho? Vanusa, seja bem-vinda. Quando alguém disser que tá vendo, a gente continua. Ótimo. Ótimo. Sim, estão vendo. Seja bem-vinda à Casa Vida aqui no Instagram. Eu não conheço você pessoalmente e ontem você estava acompanhando a nossa live com a Cris. Esse quadro aqui que aconteceu, de eu falar com as minhas especiais, aconteceu muito assim, do jeitinho que Deus gosta, que é da minha vida, que é de repente, assim. Eu ia fazer uma live com a Bia. A Bia teve um problema pessoal e eu já estava preparada para a live, toda assim, tchan, e falei, Cris, vamos fazer uma live agora? Ela disse, vamos. E a gente foi. E agora, hoje, você está aqui. Muito obrigada por você ter se prontificado a dividir um pouco da sua vida com a gente. Fala um pouquinho de você, seu nome, o nome do seu filhote e o que ele tem. Fala para mim. Boa noite, gente. Agradeço. Meu nome é Lucivânia. O nome do meu filho é Pedro, ele tem 15 anos e ele é autista. Eu faço parte do grupo TEIA, né? Então, é bom a gente ter essa oportunidade de falar, né, como olhar de mãe, né, o que a gente sente, o que a gente descobriu, quais são as nossas dúvidas, e eu acho que é muito legal isso que a gente vai passar. Então, quando uma pessoa dá uma oportunidade pra gente falar, eu acho que é bom a gente se impor. Eu, adoro, quem me segue no Instagram sabe que eu adoro falar pelos cotovelos, então, quando tem uma oportunidade assim, é muito bom. Muito bom, eu também falo pelos cotovelos. O perigo de quem fala, o perigo de quem fala pelos cotovelos é não falar o que é essencial, não falar o que a gente sente lá dentro do nosso coração. A gente vai falar muito assim das coisas, das pessoas, das situações, vai falar o que perguntam pra gente, mas aquilo que a gente mais precisa falar, a gente vai acabar guardando. Então, esse é o recado para as tagarelas que estão aqui ouvindo a gente. Né? Verdade. Uma coisa que eu aprendi quando eu tive o Pedro, depois de uns anos eu comecei a fazer terapia, né, que temos no grupo,
E a psicóloga uma vez falou isso interessante que você falou. Ela virou pra mim e falou assim: Lucimana, não guarda as coisas. Porque eu guardava, guardava, guardava. E quando eu estourava em cima da pessoa errada e eu falava tudo o que a pessoa não tinha nada a ver. Então ela falou: quando você quiser falar, você fala, você desabafa, para você não desabafar em cima de pessoas que não tem nada a ver e às vezes falar o que não é necessário. Então eu aprendi a me controlar um pouco. Tô no caminho, mas controlo bastante. É muito bom a gente reconhecer que está no caminho, né? A gente vai estar no caminho sempre, Lu. A gente está longe da perfeição, do ideal, a gente está longe. Jesus deixou aí um monte de recado para a gente, mas a seguir é complicado. A nossa humanidade, às vezes, domina mais do que a nossa santidade. Eu sou assim, falo pra caramba, mas os meus problemas nunca. Simone Esteves. Me fala um pouco, Lu. Tem fotinha dele aí pra mostrar pra gente? Tem. Eu não sei se vai dar pra vocês ver, mas eu tenho uma aqui, mas está muito pequenininha. Só um instantinho que eu vou pedir. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Depois eu acho alguma que antes eu mostro pra vocês. Tá legal. Fala a idade dele e quando você descobriu que ele era autista. Ele tem 15 anos agora, no momento. Eu descobri, mãe, descobri ele tinha uns 3 anos, mais ou menos. Mas eu levei em vários médicos, o médico falava que não tinha nada, que era atraso de criança mesmo. Aí eu continuei procurando, até um dia que eu levei na doutora. E ela virou pra mim, foi muito engraçado, que ela virou pra mim e falou assim: mãe, o que seu filho tem? Aí eu, como assim? Ela, o que o seu filho tem? Você sabe o que seu filho tem. E aquilo me pegou muito, que eu falei, tipo, ela é a médica, né, tal. E eu cheguei pra ela e falei: doutora, eu já pesquisei muitas coisas e eu acho que o meu filho é autista. Eu já tinha pesquisado. Ela falou: é isso mesmo, agora a gente vai conversar o que é o autismo. Ela foi me explicar tudo o que era o autismo. Quem foi a doutora? Quem foi? A doutora Andréia, neuropediatra. Ela é muito boa, é médica dele até hoje. Ela foi médica da minha filha também. Eu tenho uma filha de 11 anos. E quando ela era uma bebezinha, ela engatinhava diferente de todo mundo. Eu sou fisioterapeuta. Eu levava ela num monte de médicos e só quem foi me falar alguma coisa foi a doutora Andréia. E aí ela, né, começou a me explicar. Então, uma coisa que ela falou comigo que me ajudou foi que ela falou assim: nunca compare seu filho com outra criança, porque você vai ficar frustrada. Então, você tem que pensar que você e ele são pessoas diferentes. Então eu comecei a olhar, porque tem muito isso, às vezes a gente, mãe, né, olha para outra criança, mas a criança já fala, a criança já é desenvolvida. Então assim, você acaba ficando frustrada com aquilo. Então quando você começa a olhar só para o seu filho, cada conquista dele é uma vitória. Então quando você começa a olhar assim, ter essa visão, você fica melhor com você. O Pedro começou a falar, ele tinha 7 anos de idade, que ele começou a parte da repetição, depois falar mesmo por si só. Ele já tinha uns 10 anos mais ou menos, que ele começou a falar por ele mesmo, o que ele pensava. Né? E hoje ele fala o que ele pensa, até o que não pensa ele fala. Ele fala o que ele pensa, ele fala o que você pensa, né? Muito isso. Às vezes a gente tá pensando, ele já fala o que a gente tá pensando, porque ele é muito sensível. Olha, deixa eu te contar. Fortaleza tá aqui com a gente, Espanha tá aqui com a gente, Rio de Janeiro tá aqui pra gente. Live abençoada para ajudar o Brasil inteiro e até fora do Brasil, viu? Muito chicosa. O que você está falando, compartilhando aqui, serve para todo mundo, não, independente da pessoa ter uma criança autista ou com algum laudo, é independente, você está ajudando todas as mães de forma geral. Todas as pessoas que têm alguma dificuldade, que às vezes não sabe como que vai enfrentar, como que vai lidar, como que vai olhar,
como que vai enfrentar o que está diante dela. E você está sendo aqui um instrumento para ajudar esse pessoal todo que está a fim de se nutrir de coisa boa. Muito obrigada por você estar aqui. Tipo, é muito bom porque quando a gente descobre que a gente tem um filho especial, a gente tem um olhar diferenciado. Então, vem cá, filho. Esse aqui. Ei, Pedro! Que lindo que você é! Fala, obrigada. Tudo bem? Você é vestido de lindo! Papai Noel. Você tá de Papai Noel! Tá bonito, eu gostei. Gostei bastante. Então, a gente. O que foi? Nada, mãe. Mãe, eu te amo, mãe. Tá me amo. Ai, Jay. Então, a gente começa a ter o olhar diferenciado. Então, quando você vê uma criança na rua, você já enxerga aquela criança diferente. O olhar fica diferente. O sentimento fica diferente. Então, eu acho que isso, a gente como mãe, né? Não só como mãe especial, mas a gente começa a não julgar. Tipo, você começa a ver, a se impor no lugar do outro. Por que aquela criança está, de repente, fazendo... Quando você vê uma criança, de repente, tendo alguma atitude numa fila, numa coisa, você já não julga como se fosse, aquilo é uma birra. Aquilo, né? Porque aquela mãe não dá educação. Você já começa a ver diferente. Entendeu? De repente, você começa a enxergar que, às vezes, tem alguma coisa incomodando aquela criança. Você começa a enxergar isso. Isso é muito legal. Muito bom. Lu, você conta um pouco pra gente, antes de você contar pra gente como que é essa coisa do dia a dia, de você estar na rua com ele, das pessoas não entenderem porque ele já é um adulto, tem um aspecto de adulto, e antes disso, eu vou pedir para essas pessoas, que tem bastante gente aqui, encaminharem essa live para muitas pessoas que vocês puderem. Vai nesse aviãozinho aí embaixo e vai abrir uma lista de pessoas que são seus amigos que você segue e vai apertando. E se você também, se alguém não conseguir assistir até amanhã, que vai ficar durante 24 horas aqui no Instagram da Casa Vida, eu vou gravar e vou colocar no YouTube Gisele Aguiar, no canal da Gisele Aguiar com Z. Meu Deus, tô gaga. E vai ficar para lá para sempre, para caso vocês queiram assistir. Me conta um pouquinho como é. Tá na fila do banco? Como é que é isso? Hoje em dia, né, a gente tem o direito, a gente sempre teve, mas agora tá mais o direito de pegar uma fila preferencial, porque muitas vezes a criança fica agitada, a criança não quer ficar muito... E hoje em dia tudo que você vai comprar, você tem fila. Então, quando eu entro na fila com ele, né, as pessoas olham, tipo... Algumas falam, né, mas algumas não falam, olha. E pelo olhar, dá uma criticação como, pô, ela não tá grávida, né? Aquela criança não tem nada. O que ela tá fazendo na fila de preferencial? E tem algumas pessoas que falam que eu sou obrigada a tirar a carteirinha dele de especial de dentro da bolsa e, de repente, falar, sabe? Eu acho que eu evito muito a chegar nesse ponto para não ter que expor ele, né? Porque ele, na maioria das vezes, ele nem liga, né? Mas tem criança que liga, tem criança que se sente, né? E ontem mesmo a gente entrou na Renner, ele gostou de uma camisa e eu fui pra fila com ele. Aí eu peguei a fila normal, mas aí eu lembrei que eu tava com ele, de automático, eu lembrei que eu tava com ele e eu fui pra fila de preferencial. E eu senti que na hora que eu transferi de fila, o olhar das pessoas, né? Então, mas continuei na fila com ele, paguei a camisa dele e tal. Mas, eu me sinto como se fosse... a palavra... Tipo, não é como se fosse uma agressão, mas eu me sinto mal pelaquela situação. De eu ter que, tipo, de repente, ter que falar, ter que
que me justificar, me defender. Eu acho que se você tá naquela fila ali, eu acho que a pessoa tem que ser muito cara de pau para pegar uma fila que você não tem direito. Então, assim, eu acho que as pessoas tinham que perceber isso. Eu não vou pegar uma fila, eu não estando com ele, eu não vou pegar uma fila de preferencial sendo que eu não tô grávida. Entendeu? A pessoa tinha que ver isso, mas as pessoas não pensam antes de julgar. Então, muitas vezes, os olhares das pessoas agridem um pouco, sabe? Então, o bom é que ele não percebe muitas vezes, ou se ele percebe, ele não vem a falar. Porque o Pedro, como ele é muito sensível, quando ele percebe alguma coisa, você percebe logo no rosto dele. Porque ele fica com o rosto triste, e a gente pergunta, e demora para ele poder. Opa, deu uma Então, travada. Ó, a Michele tá falando aqui, suas lindas, amo você. Já passei por isso no Banco do Brasil, da reta com a Bia, comigo. Oi, É bem... Michele. Michele é querida. É difícil, porque eu lembro que teve uma vez que eu estava na Americana, porque todo final do ano, no Black Friday, tem promoção de bala Affinity. Aquela balinha Affinity que é cara, fica R$1,99. E ele ama, e uma vez eu cheguei lá, a fila tava imensa. Aí ele falou assim, falei, filho, você tem certeza que você quer? Ele, tem, mãe. A gente entrou na fila de preferencial, que também tava grande. Ele sentou no chão com o celular dele, a filha andando, ele arrastando o bumbum na fila e ficando na fila. Quando a segurança veio, né, encostou no meu ombro e falou assim, você sabe por que essa fila aqui? Eu falei, eu sei, você quer saber por que eu tô nessa fila? Aí ela, não. Eu falei, então tá bom. Tipo, eu já falei num tom assim, porque tem hora que eu sou um pouquinho grossa. Então, ela, não, provavelmente alguém foi lá reclamar e ela veio para falar. Então, tem muito isso às vezes. Então, às vezes, as pessoas tem muito esse julgamento, sabe? Então, de vez em quando eu passo isso em fila com ele. Às vezes eu finjo que eu não vejo. Ô, Lu, me fala uma coisa, ele começou a falar com que idade? Ele tinha 7 anos de idade, ele começou a falar a parte da repetição. Tipo, Tá. quando eu tenho que mandar ele falar. Sei. Tipo, ele falava o que eu falava. Sei. E assim, como foi pra você? Você já tinha um filho, certo? Uhum. Antes dele. E como foi pra você receber o laudo? O que aconteceu aí na sua cabecinha e na cabecinha de toda a família receber o laudo? Eu acho que pra mim, na hora que eu recebi o laudo dele, foi tipo, eu tive meio um baquezinho, mas com a preocupação, eu comecei a me preocupar o que as pessoas iam achar dele. Por muito tempo, eu fiquei pensando isso. Por muito tempo eu me fechei, né, até eu começar a fazer terapia. Eu vesti como se fosse uma armadura, que eu era tipo como se fosse uma onça que protegia a cria. Ninguém podia olhar para ele, ninguém podia comentar alguma coisa, que eu já ia com uma fúria em cima, já ia quebrando tudo no modo assim. Então, depois que eu comecei a fazer terapia, eu comecei tipo, ir com mais calma, conversar, tipo, deixar ele mais liberal, como as pessoas que me conhecem, principalmente da Teia, né? As mães em especial, elas falam que eu trato ele hoje, sempre quando eu chamo, eu falo, meu bebê. Aí as pessoas, não, mas ele não é bebê, ele já é grande. Eu falo, não, eu já expliquei pra ele que ele já é um homenzinho e tal, mas ele fala que ele é o bebê da mamãe. Ninguém chama ele de bebê, só eu. Então, eu tinha essa proteção, eu não deixava ele fazer nada. Então, era como se fosse isso. Então, depois que eu comecei a fazer terapia, que eu comecei a enxergar que eu teria que dar um pouco de liberdade para ele, né, para ele poder... Porque ele começou a
um tempo, né, deve ter um ano e pouco, ele começou a como se fala a palavra? Perguntar pra mim por que que ele não podia fazer isso. Por que que eu não, tipo, o irmão começou a namorar. Mãe, meu irmão tá namorando. Meu irmão saiu sozinho. Meu irmão vai pra escola sozinho. E eu ter que explicar pra ele por que eu levo ele pra escola e busco ele na escola. Então, é como se ele começasse a querer fazer as coisas sozinho. Tipo, eu sei fazer. Então, eu comecei a dar liberdade para ele. Então, ele faz o café dele sozinho, ele faz as coisas dele sozinho, toma banho sozinho, se arruma sozinho, faz tudo sozinho. Você começou a dar autonomia, né? Isso, porque eu comecei a dar liberdade para ele que ele estava pedindo. Porque eu estava meio assim, não, ele não pode fazer isso. Ah, não, ele não vai fazer isso. Porque muitas vezes os pais, né, numa certa proteção, limita a criança. Então, tipo, a criança não precisa nem falar, a mãe já fala assim, não, ele não gosta disso, ele não faz isso. E sendo que, às vezes, a criança faz coisas que a mãe fica assim, tipo, é muito, muito legal. Meu marido faz aula de jiu-jitsu, teve um tempo que ele estava dando aula para crianças especiais e tinha muita mãe que falava isso, não, mas ele não faz isso, não. Meu marido, não, dentro do tatame pode deixar que coisa que ele. E tipo assim, e a criança fazer e a mãe ficar tipo assim, ele tá fazendo. Porque às vezes. Qual o nome do seu marido? Fala aí pra gente. Quem sabe Marco. alguma mãezinha quer levar ele lá pra fazer aula? Não, mas ele no momento, ele já deu. Hoje em dia ele não dá mais. Isso. Ok. Ele tá esperando, porque como ele não tá na faixa que ele pode dar sozinho, ele tá na faixa roxa e ele tem que esperar ele tá com a marrom para ele poder Tudo dar bem. aula, tal, mas é uma coisa que ele quer. Que bom, ele vai conseguir, tá? O filho puxou o pai, vai conseguir tudo que quer. Verdade. Me fala outra coisa. Como é que você acha? Você falou de você, mas você não falou da família. Como é que foi para a família? E eu lembro que a gente conversou um pouquinho antes. Você falou assim, O pai disse ele, um oi aí, ó. ele veio, oi, Marcos. Ele veio e ajudou muita gente. Fala um pouquinho pra gente, por favor. Tipo, o Pedro, ele veio, né, porque o pai, né, o pai sempre foi bem fechado, sabe? Meu marido, ele sempre foi fechado. Ele é até hoje um pouquinho, ele agora tá mais de vez em quando eu até brinco com ele, eu falo, amor, você não tem laudo, mas você também é autista. Porque o Pedro parece muito. A parte de ser sensível, os dois são. Então, assim, ele abriu a família. Tipo, o pai, o irmão, a avó. As pessoas começaram a ver diferente, começaram a enxergar diferente. Então, acho que o Pedro ele veio para abrir a mente de todo mundo, para fazer todo mundo ajudar. O Pedro ele veio para ajudar todo mundo, porque principalmente eu, o pai dele, eu sempre fui tagarela, né? Sempre fui, mas o pai sempre foi muito fechado. Então, assim, ele veio para abrir. Ele de vez em quando ele fala muito com o pai, e quando o pai às vezes conversa com ele, ele fala assim, pai, calma aí, pai. Fala mais baixinho, pai. Fala mais baixinho. Então, ele é muito esperto, o Pedro, ele é muito esperto. Então, ele fez a família da gente melhor, sabe? A família ficou melhor, ficou mais unida, ficou mais... Porque a gente começou a se consertar com muita coisa, porque a gente queria dar um bom exemplo pro Pedro. Então, a gente começou a se consertar muito. Você saber o que você fala, você saber como você age, isso tudo a gente se consertou muito para poder dar um bom exemplo pro Pedro. Isso eu acho que é muito importante. Que lindo, né? Muito legal que esse tempo todo que você está aqui,
nem você falando da dificuldade das filas, do preconceito que você passa na sociedade, né, na rua, nem você falando isso, você não se vitimizou nem um minuto. E o Pedro já tem 15 anos, então o autismo, 15 anos atrás, não tinha o mesmo olhar de hoje em dia. Hoje em dia existe um mínimo de respeito, de terapias, de recursos, e lá antigamente você deve ter sofrido pra caramba lá atrás, né? E como que você foi resiliente diante de tudo isso? Eu acho que quando eu tive o Pedro, né, acho que me fez ficar melhor. Então, eu comecei a ver as coisas melhores. E uma coisa que eu sempre pensei, que às vezes, eu comecei a olhar para mim também. Porque, às vezes, os pais, né, principalmente as mães, tipo assim, é a mãe do Pedro, não é a Lucivânia. É a mãe do Pedro, é a mãe a pessoa não fala, muitas vezes as pessoas não enxergam a mãe. Então, uma coisa que eu aprendi que a gente tem que se enxergar como mãe, como mulher. Então, a gente tem que ter esse tempo pra gente. Porque muitas vezes a pessoa, né, a mãe fica só filho, 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 filho. Eu sei que é difícil. Eu não tô falando coisa, mas é só o filho. E muitas vezes você se esquece. Você esquece que você é uma mulher, você esquece que você é uma pessoa que você precisa de atenção, de cuidado, de muita coisa. Não só a criança precisa, você também precisa. Então, assim, quando eu aprendi isso, eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor. Você tá ganhando um monte de coraçãozinhos, ó. Muitos coraçõezinhos. Esse assunto mexeu com o povo. Eu acho que tem que ser isso, porque às vezes realmente, com terapia, com escola, com não sei o que, de repente, muitas mães, né, aquela correria realmente não sobra tempo. Mas a gente tem que ter aquele tempinho pra gente. Então, assim, de vez em quando ir num cinema, com alguma amiga, ir em algum lugar, ir num salão, fazer uma unha, fazer um cabelo, sair de casa, fazer uma maquiagem, para você se olhar e você se sentir bonita, se sentir. E quando você tá bem, uma coisa que eu percebo muito é que o Pedro, quando me sinto alguma coisa, ele sente junto. Porque às vezes ele pergunta. Teve uma professora uma vez que chegou para mim porque ela tinha brigado em casa com um namorado. Foi uma professora muito boa para ele. E ela chegou, começou a escrever no quadro, todas as crianças sentadas, 34 crianças sentadas, e o Pedro levantou e botou a mão nela e falou: "Você tá bem?" Ela falou que ela se arrepiou toda, e ela falou: tô bem, Pedro." Ele: "Você tá bem?" Tipo assim, ele sentiu, ele foi o único que sentiu que ela não estava bem. Ela estava ali porque ela tinha que dar aula dela, mas que ela não estava bem. Então ele tem muito isso, como a maioria das crianças. Porque assim, a criança, ela sente como, às vezes as pessoas falam muito quando tá no ventre. Porque a criança sente tudo que a gente sente, mas quando tá fora também. A criança, ela sente muito, muito. Ô Lu, eu não te conheço, né? Não. Mas você tá falando tudo que eu encho o ouvido de todo mundo. Eu falo para as pessoas que estão perto de mim, eu falo para as mães da Casa Vida, você não é uma mãe da Casa Vida. Eu tô apavorada e apaixonada de ouvir você falando como que isso é maravilhoso e gratificante para mim. Eu ouvi uma pessoa falando o que eu grito para os quatro cantos da importância desse cuidado, que não é egoísmo a mãe se cuidar, não é egoísmo a mãe se olhar. E como que isso inevitavelmente atinge a criança de uma forma positiva e maravilhosa. Olha, eu queria te dar um abraço. Receba meu abraço.
A gente vai ter que se encontrar, hein? Você, por favor, a gente vai ter que se encontrar para conversar, porque eu tô amando. Poxa vida, muito obrigada. E Então, fala. então a gente tem que, no grupo, né? Tem até uma amiga minha que se chama Betânia, que ela me deu o apelido de Lucy Gata, porque toda vez que a gente tem reunião, que a gente tem festa, que a gente tem as coisas, eu sou a marperua, na maioria das vezes. Porque, porque eu acho que a autoestima ajuda muito. Então, você se cuidar, às vezes as pessoas falam que, mas por acaso, ó, se a pessoa se arrumar, ter tempo de se cuidar, é o egoísmo, porque tá deixando de um tempo. Não é, porque você tem que saber que você é mãe, mas você é mulher. Que você tem que estar com você. Então, o Pedro, ele muito engraçado que às vezes eu tô me maquiando, aí ele fala assim, mãe, você tá tão linda, sabe? Ele é meu fã e assim, é muito legal porque eu posto muita coisa no Instagram, no YouTube e tal, e ele, na maioria das vezes que eu tô gravando alguma coisa, ele aparece atrás, ele não aparecer também, porque ele adora, né? Eu fiz até um Instagram pra ele agora, ele põe os videozinhos dele e tal. Mas eu acho que tem que ser isso. A mãe, ela tem que ter esse olhar pra ela, sabe? Esse carinho, sabe? Que eu tenho agora comigo, que eu aprendi a ter comigo nas terapias, né? De pessoal. Acho que você aprendeu, eu aprendi isso, de me olhar, de não me enxergar só como mãe do Pedro, sabe? De me enxergar como a Lucivânia, sabe? Então eu tenho muito isso em mim e eu acho que isso é importante. Parabéns. Conta um pouquinho para as pessoas, antes de acabar a live, conta, por favor, como que é o TEIA, como é que eu conheço muitas pessoas de lá, a presidente, a vice, todas elas são maravilhosas e eu amo de paixão todas elas. Conta um pouquinho como é que é, vai que tem alguma mãe que ainda não conhece, que ainda não sabe e que quer procurar. Tipo, o TEIA, né? Eu sou uma das mães velha, a gente brinca muito isso. Né, quando a Valéria, né, tipo, fundou o TEIA, né? Que a gente foi começar a ter a primeira reunião e tal, que começou as mães ali, a gente começou como querer uma ajudar a outra. Né? A gente tinha uma reunião que a gente escutava os desabafos de outras mães e pelo aquele desabafo a gente tirava um aprendizado. Porque a gente percebia que a gente não estava sozinha. Certo. Porque tem muitas mães que se sentem assim, sozinhas. A gente descobriu que a gente não estava sozinha. Então a gente começou a ter, hoje em dia, graças a Deus, a gente está maior, né? A gente já tem atendimento, já tem as coisas para as crianças, que a gente fica ali a Santa Teresa ali, mas se Deus quiser, vai ter perto da Santa Teresa também a nossa casa ainda que a gente não estreou, que vai começar a ter ali, são conquistas que a gente está conquistando. E assim, todo mundo, todas as mães, todos os pais, são muito guerreiros, porque todo mundo corre atrás das coisas, tá sempre todo mundo ajudando. Isso eu acho legal, sabe? Ter aquela coisa de união, de querer ajudar, de fazer as coisas. Tipo, isso é muito bom. E a gente não tinha, porque tem muitos pais, né? Tem muitas, às vezes, marcar pelo SUS é muito difícil. O Pedro está em lista de espera até hoje. Não. Até hoje nunca saiu a vaga para fazer uma coisa. Então, tem muitas pessoas que não têm condições de pagar uma terapia, porque são terapias. Algumas terapias são caras, alguns exames são muito caros. E o TEIA serve para isso, para ajudar, para acolher os pais, a todo mundo ali. Então, eu acho que isso é importante. E a Lívia também está atendendo lá ainda? Lívia, bioalinhadora?
Não sei te falar, não tenho certeza. Depois você procura. Se você não fez o biolamento com ela, faça. É muito bom. Ela ajuda as mães do TEIA, tá? E como é que foi esse negócio, essa transição que vocês estão indo para uma casa, que eu fiquei sabendo? Tá todo mundo muito feliz com esse acontecimento. Você pode dividir? Aí depois disso a gente pode encerrar a live. Poxa, eu acho que é muito importante, porque aonde a gente, né, faz os atendimentos estava ficando um pouco pequeno, porque são muitas crianças, estão dando mais crianças, então agora a gente tem a oportunidade da casa. Então, assim, é muito bom porque, tipo, a gente vai ter mais espaço, entendeu? Antigamente a gente precisava correr atrás de repente, para fazer uma festa. A gente teria que correr atrás de algum lugar. Agora a gente não precisa mais correr atrás de um lugar para fazer uma festa, porque a gente vai ter o espaço. Para fazer algo, de repente, uma reunião, tipo, muita gente, né? A gente profetizando muita gente, agora a gente vai ter o espaço. Então, Isso teve alguma participação de algum órgão? Isso é independente? Isso é o quê? São empresários? Me conta como é que é isso, assim. Algumas coisas eu não vou não conseguir te responder, porque, tem coisas que eu não sei direito. Então, para não falar mas besteira... a gente pode marcar com a Valéria um dia aqui, uma live com ela. Eu acho muito legal, porque ela vai tirar essas dúvidas, né, Tá, e ok. vai ajudar bastante. Tá, ok. Olha, teve uma pessoa aqui que falou que a Lívia tá atendendo lá sim e que ela é maravilhosa. Então, se você ama se cuidar, por favor, procure-a. Você vai gostar muito. Michele, fisioterapeuta, tá aqui, seja bem-vinda. Infelizmente a live tá acabando, mas depois você dá uma olhada lá no comecinho. Essa mãe maravilhosa, ela dividiu um pouco com a gente as dificuldades dela e principalmente você dividiu muito exemplo. Você dividiu muito. Você falou para todas as mães, você não falou só para as mães especiais, sabe? Porque às vezes a gente ser mãe, a gente quer passar para o filho, ou passa discretamente, que ser mãe é muito difícil. Que ser mãe é muito custoso. Ó céus, ó vida, ó azar, é muito difícil. Eu sou sozinha, sou eu e meu filho. Ou sou eu e os meus filhos. E você está passando justamente o contrário. Eu tenho mais de um filho, sendo que um é autista, já tem 15 anos, e eu me cuido. E eu olho para mim. Olha só quanta coisa linda que você passou pra gente. Passou para mim. Eu acho que isso é muito interessante. E a gente tem que ver muito isso, porque às vezes deu branco. Eu tô te elogiando. O pai tá lá gritando que eu não falei nada do pai. Então fala. Fala que a live tá acabando. Fala. Ai, gente, o pai é maravilhoso, sabe? Pai. Gente, manda coraçõezinhos pro pai, por favor. Aperta aí o coração do lado. Muitos coraçõezinhos pro pai. Isso, agora ele tá feliz. Isso mesmo. Mas você sabia que existe uma estatística que tanto para o câncer quanto para as crianças especiais, que o pai ou o marido, eles abandonam tudo? Quando a gente descobriu que o Pedro era autista, a gente assistiu alguns documentários, alguns filmes, e a gente viu muito isso nos filmes. Porque contando a vida real, porque realmente tem muito pai que não aguenta, né? Que vai embora, que larga a mãe sozinha. E o meu não me largou, não, ficou comigo. E a mãe, né? Ela tem aquela... Eu lembrei o que eu ia falar. A mãe, ela tem muito... Ela pega aquela proteção, né? De repente, o que o pai fez magoar ela, de ninguém magoar o filho. Então, ela abraça aquilo como... eu vou proteger o meu filho de quem? E uma frase que eu falava muito, que eu falava que eu passava em cima de qualquer pessoa como um trator.
por causa dos meus filhos. E eu comecei a ver que não é bem assim, né? Tipo, a gente tem que ver mais ou menos as coisas direito. E uma coisa que eu falo sempre com o Pai lá em cima, né? Com Deus, é que a gente tem que pensar muito bem o que a gente pede. Porque muitas vezes você pede paciência. Ele vai te dar uma oportunidade de você ter paciência. Se você pede sabedoria, ele vai te dar uma oportunidade de você ter sabedoria. Então, muitas vezes, quando a gente pede, né, principalmente mãe, ai, garoto, me dá paciência. Não pede, gente, não pede. Porque ele vai te dar a oportunidade de você ser o que você está pedindo. Então, muitas vezes a gente tem que ver isso. E uma coisa que eu aprendi também, que não é falando, né, sobre religião, mas tipo, que Deus, ele conforta muito a gente, né, nessas horas. Porque você saber que ele não te abandonou nunca, que ele está o tempo todo contigo ali, isso é muito importante, porque ele te conforta. Então você sabe que ele está ali te protegendo, que ele está te dando as oportunidades de você, igual com essa live, a gente está ajudando outras pessoas. A internet, né, tem coisas boas, tem como você usar por bem e por você usar por mal. Então, assim, se você souber usar a internet, você ajuda muita gente. Sim, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Ai, eu não queria desligar. Tá acabando. A gente tem que marcar alguma coisa. Sim, para eu te conhecer de perto, te dar um abraço, dar um abraço no Pedro, dar um abraço no papai, né? Que é uma pessoa muito importante. Né? E ciumento. Ele é muito importante, mas ele é mesmo, viu? É muito importante para o Pedro a presença do pai, essa força masculina, esse exemplo que o pai dá por ser ele mesmo. Como você falou, tem muita semelhança do lado do isolamento, do calar, do ficar quietinho. Então, acaba que o filho tá chamando o pai para fora, né? Tá convidando o pai para vir, para sair debaixo da mesa, e o pai acaba se surpreendendo o quanto que ele é capaz de ser exemplo, de falar, de se expressar, de se jogar para o mundo e de lançar o Pedro para o mundo. Então esse é o seu papel, papai, de fazer com que o Pedro acredite que ele pode ir para frente, que ele pode ter mais e mais independência. E você, como mãe, toda mãe, acolhimento, aí botou o coraçãozinho, ó, o papai, ó. E você de acolhimento, olha, meu filho, se você cair, eu tô aqui, pode voltar. E vida que segue, né? Cada vez mais. E como que a fé, muito bom você ter falado isso, como que a fé é importante para poder ajudar você a seguir em frente, a não desistir, a olhar o melhor lado das coisas, não é? Olha só, então a Mel vai dar tchau. Ai, que linda! E a Mel tá esperando a Michelle para dar banho. A Michelle que dá banho nos cachorrinhos da gente. A Michelle da Bia, gente, ela é maravilhosa. Eu tenho uma, tá lá na sala, a Emily. Olha, essa é a Mel. Então, muito obrigada. São Paulo agora chegou agora, ó. O curso é Paz, São Paulo. Nossa live tá famosa. Muito obrigada, muito obrigada. Deus te abençoe sua família. E até a próxima live, gente. Essa live se chama A Voz da Mulher, da Mãe Especial. Muito obrigada pela sua voz de hoje. Muito obrigada pelo seu coração aberto pra gente. Eu aprendi muito. Eu espero que você tenha gostado. Obrigada pela oportunidade de falar. A pessoa quase não fala, imagina. É muito bom esse quadro que você está fazendo, porque a mãe, você falar como a mãe se sente é muito importante, porque às vezes a gente só vê, né, o lado de outras pessoas. Então a mãe falar o que ela sente, falar essas coisas, eu acho que é muito importante. Então eu adorei, obrigado. E, gente, não deixe de ir lá ver no YouTube, que vai ficar lá, tá? E, gente, beijo, fiquem com Deus. Obrigada, tchau, tchau.